Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiano Oliveira, sou psicólogo clínico e hoje eu estou aqui para mais um vídeo de um assunto bastante importante e de alta relevância no mundo inteiro. Qual que seria esse tema? Seria a respeito de um transtorno, tá? Então, antes de falar a respeito desse transtorno, eu gostaria de dizer que o objetivo aqui é trazer informação, esclarecer algumas dúvidas, promover interação, tá? Não menos importante que isso, ciências abertas. Vamos ter também entrevista com autores importantes aí de alguns livros. Vamos ver se a gente consegue aí ter a possibilidade de trazer esses autores aqui para a gente fazer uma entrevista, conversar um pouco, entender, né, sobre esse mundo da literatura. E eu gostaria que vocês aproveitassem o máximo, façam perguntas, deem sugestões, tá? Façam críticas também, elogios. E antes de rodar a vinheta, vou pedir para que vocês indiquem o perfil e curtam também o vídeo. Agora sim, roda a vinheta. Firme. Okay. Monsters. Então, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um transtorno que é bastante presente na população mundial, que é o TA, que é o transtorno de acumulação. Bom, antes de começar a falar desse vídeo, primeiro vamos trazer a definição. Então, o transtorno de acumulação ele pode ser definido como uma dificuldade persistente de desfazer de itens devido a um sofrimento associado, né, com o descarte e a necessidade percebida também de guardar ou possuir objetos independentes do seu valor real. Tá? Os itens acumulados mais frequentes são objetos, mas também animais. Tá? A prevalência do transtorno é de 1,5% a 2,1% na população em geral, podendo ser maior que 6% em idosos. Bom, para poder falar um pouco das características desse transtorno, que é o TA, transtorno de acumulação, as características principais. O indivíduo ele guarda objetos acreditando que poderá precisar deles. Pode acontecer também desse indivíduo apenas querer manter esse objeto sob o seu poder como uma forma de controle. O objetivo aparente não tem parâmetros sobre o que guardar e acaba acumulando realmente de tudo, conforme eu disse para vocês. Algumas pessoas fazem coleções de carro, peça de carro, animais, livros, revistas, tudo aquilo que realmente ele consiga aí juntar. É diferente de colecionar. Quando eu falo carros assim estão totalmente sucateados, né? E esses objetos eles vão acumulando até que o local ele fique totalmente disfuncional e começa a gerar também ser um problema aí de saúde pública. E o acumulador, o que ele acredita? O acumulador sempre acredita que vai chegar um dia que esse objeto vai ter um grande valor, tá? Para ele. Então ele guarda esses objetos esperando chegar esse dia onde esse objeto vai ter um valor não só financeiro, mas como também um valor afetivo. Ou se formos fazer uma comparação com outros transtornos, só para você ter uma ideia, o transtorno de acumulação é 2 vezes maior que o TOC, é 4 vezes maior que a esquizofrenia e 4 vezes maior que o transtorno bipolar. Apesar de comparado a outros transtornos, não podemos ter dados voltados para uma epidemiologia, porque não temos aí uma média exata de pessoas com esse transtorno. Estima-se que de 2 a 6% da população ela tem esse transtorno de acumulação. O acumulador, em primeiro lugar, ele é um negacionista por não entender que está passando por uma questão que chegou a nível patológico. É isso mesmo, ele chegou a nível patológico e não consegue entender. Tá? Antes esse transtorno ele era definido aí como um transtorno também relacionado a TOC. E o DSM-5 já desde 2013 ele passou a ter uma especificação do transtorno de acumulação separada do TOC. Então quer dizer que a pessoa pode ter TOC e também pode ter o transtorno de acumulação. Bom, e quanto à causa desse transtorno? Bom, os acumuladores geralmente eles dão início a esse hábito para suprir uma necessidade emocional. Tá? Então começa ali bem devagar, como se fosse uma necessidade de suprir um hábito aí emocional. Eles começam coletando pequenos objetos como se de alguém que iniciasse uma coleção, tá? Com o passar do tempo, transforma essa coleção em acumulação e eles não conseguem mais parar ou não desejam fazer mais aí o descarte desses objetos.
os seus acúmulos tornam-se preciosos, isso mesmo, tornam-se preciosos a ponto de eles não conseguirem desfazer desses objetos, seja lá o que for, objeto, mas também animais. Fiquem ligados, porque estamos falando de um transtorno de caráter hereditário, tá? Ou seja, é um comportamento que passa de geração em geração. Nós estamos falando aí de contaminação não, tá, pessoal? Estamos falando aí de herança hereditária, tá? Através do comportamento ou através da repetição. Bom, e quanto aos sintomas? Os sintomas eles aparecem a partir entre os 11 e 15 anos de idade, tá? Por volta dos 25 começa a perda funcional do lar, onde que realmente a pessoa já não consegue entrar de tanto objeto, tanta coisa que essa pessoa guarda, tá? Ambos os sexos têm predisposição, porém maior recorrência se apresenta no sexo masculino. Os homens então são os maiores acumuladores, né? O acometimento top máximo de transtorno é quando esse indivíduo chega lá pelos seus 55 e 90 anos de idade. Olha como que isso é grave, entre 55 e 90 anos de idade. Ou seja, é também aí o fim do ciclo adulto, onde que, de acordo com que essa pessoa vai envelhecendo, mais objetos ela vai guardando. Chega a ponto realmente dela não conseguir ter acesso a alguns cômodos da casa, ficando restrita a pequenos espaços por conta da acumulação desses objetos. E aí vocês me perguntam, Cristiano, existe algum tipo de medicamento para esse tipo de transtorno? Bom, os medicamentos utilizados geralmente são antidepressivos, né, inibidores aí de arrecadação de serotonina, que são citalopram, sertralina, fluoxetina, paroxetina, citalopram. A ideia com esses medicamentos é fazer com que esse sujeito consiga trabalhar a fase da mania, né? Que é a fase da repetição, é a fase onde esse sujeito vai estar a 1000 por hora ali, realmente colecionando tudo. Então esse medicamento ele vem para controlar essa ansiedade ali, ajudando ali para de repente se ele realmente consegue ter um equilíbrio, para ver se ele consegue acumular menos. Bom, a mania é como se fosse uma espécie de euforia, tá? Para vocês que não sabem, para mim poder trazer uma definição, a mania é como se fosse uma espécie de euforia, tá? Que proporciona bem-estar através do comportamento da repetição. Então, na fase da mania, esse sujeito ele quer colecionar, porque estamos falando de um transtorno, de uma necessidade emocional que esse indivíduo tem. Então, a partir do momento que ele pega, ele guarda, é como se ele estivesse tendo uma sensação de prazer. É o que faz, inclusive, ele repetir. Então, na fase da mania, isso dispara e ele realmente começa a acumular um volume muito maior, então, de seja lá o que ele estiver colecionando. Bom, então, nesse caso, a psicologia ela entraria para dar um auxílio, né, essa pessoa com esse transtorno. A maior eficácia, então, aí seria a psicologia através da terapia cognitivo-comportamental, e eles acreditam que quem tem TOC, ele tem grande tendência a desenvolver o transtorno de acumulação. 20 a 30% dos pacientes com TOC têm transtorno de acumulação, ou seja, em cada 100 pessoas, 20 ou 30 possuem o transtorno de acumulação. Bom, e falando mais em transtornos relacionados ao TEA, o transtorno de acumulação, nós iremos encontrar também a anorexia, a depressão e outros transtornos mentais, porém de ordem orgânica. Bom, e se fôssemos para ser mais preciso, como que é feito o diagnóstico do transtorno de acumulação? O diagnóstico ele é feito mediante avaliação psicológica, porque é importante, né, consultar um psicólogo para que os sintomas e as prováveis causas psicológicas por trás dessas condições sejam aí identificadas. O diagnóstico do transtorno acumulativo compulsivo ele é feito com base nos critérios, tá, do DSM-5 e ele caracteriza o que? Dificuldade extrema de descarte ou de desfazer de bens, tá? Necessidade de guardar objetos consigo independente do seu valor monetário. As posses acumulam congestionando ambientes da casa e causam desorganização, inferindo aí no uso da área, né, de convívio. E o sentimento de angústia com a possibilidade de precisar de desfazer, com a possibilidade de precisar se desfazer desses objetos. Então, ou seja, o acumulador, ao mesmo tempo que ele sofre pensando na possibilidade da perda desse objeto porque tem um valor sentimental para ele, ao mesmo tempo ele sofre também com a percepção de estar acumulando esse objeto.
Bom, pessoal, obrigado por acompanhar até aqui. É isso que o vídeo de hoje veio trazer para vocês, e gostaria de pedir, se vocês conhecem alguém que tem esses traços ou que vocês percebam esse comportamento, fiquem atentos a qualquer desses sinais e procurem ajuda. Vá até o posto, né? Conversa com a equipe que de repente acompanha ali a sua área sobre o que é isso. Ou seja, passe isso adiante para que vocês possam ter qualidade de vida, assim como também essa pessoa possa ter qualidade de vida. Geralmente o acumulador, conforme eu já disse, ele é um negacionista, ele não assume essa questão, e por mais que ele sofra, ele ainda tem uma necessidade muito grande de manter e preservar esses objetos. E a família, por acompanhar isso de uma forma dinâmica, às vezes também não percebe esse transtorno de acumulação. Então fiquem atentos a esses sinais e qualquer coisa, peçam ajuda profissional. É isso, até a próxima, até o próximo vídeo. Roda a vinheta. Então foi.